O Flamengo pode contratar qualquer jogador hoje do futebol brasileiro. Ele pode trazer de volta o Gabigol, não vai acontecer isso. Se ele quiser, ele pode buscar o Neymar no Santos, ele não vai fazer isso. Se ele quiser, ele pode pagar essas 4 milhas aí que o Corinthians paga pro Memphis pra ter o Memphis. Acho que ele também não vai fazer isso. Mas contratar o Caio Jorge pela idade e um jogador que ainda tem um valor de mercado pra Europa, eu acho totalmente plausível. Inclusive, uma informação que surgiu nas últimas horas aí, de que o Real Madrid estaria monitorando a situação do Caio Jorge do Cruzeiro e do Ryan do Vasco da Gama. Eu não vou falar que eu acredito ou não, mas é uma informação que tá vindo lá da Espanha. Enfim, eu acho que o mercado ele é muito assim, né? Todo jogador que se destaca de alguma maneira no futebol brasileiro vai estar no radar dos grandes empresários / grandes clubes do futebol da Europa. Então é meio óbvio, né, que o Caio Jorge já esteja, né, na mira de alguém lá fora, já esteve lá, inclusive, uma participação aí na Juventus que não foi das melhores, e o Ryan é o garoto dourado do futebol brasileiro, na atualidade é o Golden Boy do futebol brasileiro, né, obviamente que tá todo mundo de olho também na joia vascaína. Então, eu acho que esse movimento de mercado é muito interessante. Agora, conhecendo o Tite, que não vai contar com o Gabigol, não fecha a conta, né, por que vai liberar o Caio Jorge? E outra, o Caio Jorge é centroavante, o Gabigol não é o centroavante, entendeu? Então eu acho que é uma negociação muito difícil de acontecer, não pelo Flamengo, repito, porque o Flamengo tem a grana, tem a bala, mas porque talvez não haja o interesse do Cruzeiro de liberar, do Tite de liberar e até do próprio Caio Jorge de deixar esse projeto Cruzeiro nesse momento para jogar em outro clube, mesmo sendo esse clube, esse grande Flamengo, que em 2026 vai brigar e praticamente vai ganhar tudo aqui no futebol brasileiro. Tá certo. A gente ilustrou aí com essa notícia do UOL, o jornalista que assinou a notícia até colocou nessa manchete aí, que seria uma estratégia Bayern de Munique do Flamengo, que seria focar em enfraquecer adversários diretos aí no Campeonato Brasileiro, os principais rivais. A gente tem outras movimentações do Flamengo, a gente vai falar disso no decorrer do programa. Isso é uma coisa que acontece lá no Bayern, ou Gui, você que acompanha bastante o mercado europeu, o futebol europeu? Acontece e já aconteceu casos emblemáticos. Talvez o maior deles seja do Lewandowski, voando no Borussia Dortmund e foi pro Bayern. Teve o Mario Götze também, que o movimento foi concretizado logo... Sim, mas até hoje acontece, cara. Eu acho que casos assim mais excepcionais, mais volumosos, igual desses dois aí, caíram um pouco em maior raridade, mas o Bayern tem dinheiro para competir com qualquer time do mundo e na Alemanha ele sobra, né? Eu acho que o paralelo é bem traçado pelo Bruno Braz aí, do UOL. Flamengo e Cruzeiro continuam conversando, claro que o foco maior, enfim, o destaque passa pelo nome do Caio Jorge. 2 ofertas foram colocadas em cima da mesa, lembrando, a primeira de 30 milhões de euros fixos e à vista, o que é importante, e o Cruzeiro recusou. Depois o Flamengo colocou uma segunda, praticamente nos mesmos moldes, 22 milhões de euros fixos, mais o passe, mais os direitos econômicos do Everton Cebolinha, que consequentemente então foi avaliado em 8 milhões de euros. O Cruzeiro também respondeu que não. O Pedrinho até disse, enfim, publicamente que quer 50 milhões de euros para negociar o Caio Jorge. O que a gente tem de novo, e até disse ontem, mas hoje tem mais pormenores, é que o Flamengo prepara uma terceira oferta, uma terceira investida, vai subir a parada. Pelo que eu entendi, em relação a valor fixo, não chegaria a 30 milhões de euros, mas ficaria ali na casa dos 30, entre 25 e 30 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Então essa vai ser a próxima oferta que o Flamengo vai colocar na mesa do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro, e é uma informação que depois eu jogo pra você, Felipe, que você tem mais detalhes, o Cruzeiro quer muito envolver o Everton Cebolinha, mas não no negócio do Caio Jorge. O Cruzeiro tem muito interesse no Cebolinha, mas de forma separada. Ou o Cebolinha ou o Luiz Araújo, são 2 jogadores que o Tite conhece muito bem, foram jogadores do Tite no Flamengo. O Cruzeiro carece de um jogador com essas características, então busca a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo, mas não numa troca envolvendo o Caio Jorge. As negociações continuam, as conversas continuam, porque os dois lados têm visões diferentes do negócio, mas é isso, o Cruzeiro continua interessado no Cebolinha ou no Luiz Araújo, e o Flamengo continua muito interessado no Caio Jorge. É exatamente assim, porque o Cruzeiro, independente nesse negócio do Caio Jorge ou não, se vai rolar, se vai pra frente ou não, o Cruzeiro ele quer a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo, é um pedido do técnico Tite, ele quer um jogador pelas beiradas, então ali ó, estamos falando de jogadores bons no Flamengo, entendeu? É essa a questão, mas vamos por partes. O Cebolinha, inicialmente, o Flamengo queria negociar. Vocês podem lembrar aqui o nosso chat, manda aqui, deixa seu like, tá chegando na nossa live. O Cebolinha tava sem espaço no Flamengo até um pouco tempo atrás, mas nessa reta final de temporada, o Cebolinha começou a crescer de produção. E aí, mudou um pouco a cabeça do Flamengo sobre negociar ou não o Cebolinha. Cebolinha que tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. Então essa é a questão. Mas quando a gente fala de Cebolinha e Luiz Araújo, se fosse para negociar um dos dois, o Flamengo negociaria mais o Cebolinha, porque o Luiz Araújo é um cara imprescindível no time do Felipe Luiz e tem contrato até 2027 com o Flamengo. Então é essa a questão, é um jogo muito difícil, de paciência, o Flamengo deve apresentar uma nova proposta pelo Caio Jorge, e o Cruzeiro bate o pé naquela questão, né, Bruno Andrade, de não negociar por menos de 50 milhões de euros. O Cruzeiro, ele meio que fecha as portas e não quer negociar por 50 milhões de euros, é mais ou menos isso, né, Caio Jorge?